Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Não, agora assim, sério, os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Então mesmo? Tem certeza? Então me dá um motivo que vocês estão felizes com Jesus. Eu acordei. Porque eu estou vivo, acordei. Acordei cedo. Acordei alegre. Ah, ele acordou cedo, acordou hoje, acordou. Isso é motivo de estar feliz com Jesus, irmão. Que às vezes alguém cria-se um antidogma que para mim tá bem, Jesus tem que ter me dado alguma coisa. Isso é antibíblico, é sutileza do diabo. Certo? Irmãos, eu falei aqui sutileza do diabo, Satanás. Eu acho que tem uma pessoa aí que quase arrupiou. Gente, tem muita gente que não gosta de falar o nome do diabo. Certo? E tem pessoas que têm medo de falar o nome do diabo. Eu vou tirar aqui um paradigma. O único nome que nós não podemos falar, Abel Brasil, é o nome do Senhor. Certo? Porque está escrito como mandamento: não tomai o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem pessoas que clamam tanto o sangue de Jesus durante o dia. Não estou falando por motivo justo. Às vezes a pessoa comete um erro. Na hora que está ministrando a palavra, que está aplicando a vida da pessoa, fica de lá: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Irmão, você está no nome do Senhor, irmão. Certo? Nós temos que tomar o nome do Senhor, né? Objetivo. Mas que palavra? Repete de novo. Objetivo. Com objetivo proposto. Ou seja, se eu vou clamar o sangue de Jesus, então eu tenho que crer na eficácia do sangue. Então, irmãos, às vezes nós banalizamos. Lembra da lição número 2? Não. Que fala da banalização da graça? Certo? Às vezes nós queremos banalizar o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, falar o nome do diabo não tem nada a ver, não é chamar ele. Você não vai sair por aí xingando. Mas você falar ou referir-se a ele, né? Eu respeito quem não gosta de falar, mas não precisa ter medo. Amém? Amém. Irmãos, então vamos para a nossa lição. E eu quero contar com a ajuda dos irmãos. Hoje, graças a Deus. É o Adolfo que está aí? É o Eduardo. Ele não está arrupiado hoje, não. Olha, está igual nós mesmo. Eu pensei que ele era diferente. Porque tá crescendo o cabelo e tá ficando mais não. Está ficando mais não? Ah, então tá bom, mãe. Então, o que nós queremos dizer, irmãos? Hoje a lição de número 13. Vamos estar falando para nós resistindo às sutilezas de Satanás, né? Nesse período, hoje é a última lição do trimestre, eu quero fazer questão de pontuar todas as duas anteriores. Primeiro, sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós aprendemos dos levantes de Satanás, tanto físico quanto espiritual, contra a igreja de Cristo. Segundo, eu acabei de falar, a sutileza da banalização da graça. As pessoas estão por aí ensinando um evangelho de oba-oba, certo? Não valorizando o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Porque muitas pessoas aí pensam que são salvas por ter um dízimo gordo, que são salvas porque são ofertantes, que são salvas porque distribuem cesta básica. Irmãos, nós temos que fazer isso sim. Mas a salvação, ela é não é de graça. Muitos falam: a salvação é de graça. É errado, é sutileza de Satanás, banalização da graça. Está escrito: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que ninguém se gloria, é dom de Deus. Então, é um presente de Deus. Então, a salvação como o pessoal fala, é de graça, mas para ela ser de graça, para mim hoje, que é pela graça, né? É porque Jesus pagou o preço. Amém? A sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza da ideologias contrária à família, sutileza da relativização da Bíblia. Foi uma palavra difícil de falar e ainda é. Isso, irmãos, não querem dizer que a Bíblia é como um livro qualquer que precisa ser atualizado. Eles não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus.
diz que ela contém ou se torna. Qual a diferença? Primeiro, se ela contém a palavra de Deus, nem tudo que está nela é a palavra de Deus. É o que eles ensinam. Nós temos que ficar espertos contra isso. Certo? Agora, ela contém ou ela se torna. Digamos que eu pego um texto aqui e eu leio e é uma cajadada. Vocês lembram muito bem, às vezes o pastor está pregando, ou o irmão convidado, ou os irmãos pregando, trazendo uma mensagem. Alguém ouve e fala: essa mensagem era para a irmã Samanta. Ah, se a irmã Samanta estivesse aqui para ouvir. Ah, se o seu Joaquim estivesse aqui para ouvir. Já ouviu gente falar isso? Ou seja, ela não quer a palavra de Deus para a vida dela. Ela quer o oba-oba. Mas na hora que Deus vem a cobrança, que vem a necessidade, que a Bíblia, para nós vamos aprender daqui a pouco, que ela é uma regra de fé. Aí a pessoa já não quer. Seguindo aqui na lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Muitas pessoas pensam que ser pentecoste é falar em línguas. Enfraquecimento de quê? Enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição de número 8. Qual a evidência do falar em língua? Ou seja, o que é Pentecoste? O que é avivamento? Muitas pessoas pensam que avivamento é o camarada chegar aqui, sapatear, dar cabanhota e falar receba. Isso não é avivamento não, irmãos. Sabe quanto vem o avivamento na igreja? Olha a lição de hoje lá, a leitura que nós lemos, lá na lição 13. Olha o que está escrito. Olha aqui, ó, versículo 8 e 9. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Certo? Limpai as mãos pecadoras, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha o que diz a parte A do versículo 9. Senti as vossas misérias. O avivamento ele vem é quando eu reconheço as minhas misérias, que eu sou 100% dependente de Deus. E outra coisa, não existe, nunca existiu e nem haverá avivamento sem a aplicação da palavra de Deus. Porque existe muito movimento aí que o camarada nem lê a Bíblia. Chega, sapateia, dá cabanhota e até salto mortal, e a igreja pensa que aquilo é poder. Não é poder não. Aquilo é fogo de palha. Mas para se saltar. Chamar a atenção, tem pregador, desculpa aí os ouvintes, se tem alguém que tem essa prática. Tem pregador que pega o microfone, prega durante 40 minutos. Desses 40 minutos ele prega 10, 30 falando uma língua, entre aspas, estranha, para passar uma falsa espiritualidade para a igreja. Aí quem não tem o discernimento do Espírito, mas aquele irmão é cheio de... Cheio de quê? Cheio dele mesmo. Então, irmãos, se é para pregar, que haja dedicação. Que é para ensinar, que haja dedicação. Não adianta vocês virem aqui e eu começar a dar campanhota, começar a falar, aí vocês vão embora e ninguém entende nada. Aí tem culto, irmãos, que o camarada grita tanto, fala tanto em línguas, tal, que aí alguém chega e fala, o culto é uma benção. Aí você pergunta, foi falar sobre o que mesmo? A pessoa fala, eu estava tanto cheio que não lembra. Peraí, você está tão cheio que não consegue lembrar do que Deus falou, do que Deus usou o pregador? Então, irmãos, vamos analisar, vamos sentar e vamos corrigir e essa aplicação na nossa vida. Sutileza da prática dos desigrejados, movimento dos desigrejados. Sutileza da prática da mordomia cristã. Sutileza das mídias sociais. Nós falamos claramente aqui que as mídias sociais não é um pecado, mas ela se torna um pecado quando eu começo a usar ela de maneira contrária. Certo? Sutileza espiritual holística que nós falamos na lição passada, e hoje vamos estar falando da resistindo à sutileza do diabo. Resistindo à sutileza do diabo. Amém? Amém.
Então tá, irmão, já que vocês falaram amém, vai a primeira pergunta. O que é resistir? Em vez de vocês fazerem a pergunta, vocês ficam aí. Não é só palavra difícil que a gente faz pergunta, não. Já que esse tipo de ele é tentado não conceder. Resistir. Beleza, muito bom. Mais alguma colocação? O que é resistir? Pode trazer o seu conhecimento. Você pode pesquisar essas palavras no dicionário. Você pode dar uma rapidinha aí no Google. Hã? Afastar? Hã? Resistir, afastar? Afastar? Não? Afastar. Não é coisa de rejeitar. Vem cá, meu Joaquim. Não é coisa de rejeitar. Vem cá. Não sei, às vezes uma pessoa tá lá te torturando, aí você Vou resistir o Joaquim. Tá vindo, não tá? Vem, continua vindo. Vem. 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 Vai cair. Vem. Vai tentar de novo? Por quê? Tá dando peito? Entenderam o que é resistir? Não aceitar. A Bíblia diz ali, irmãos: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar aqui é aceitar o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É você, muitos querem ter Jesus como Salvador, Não quer obedecer. mas não quer ter Jesus como Senhor. Não quer obedecer. Sujeitar, irmãos, a palavra sujeitar, e vai falar lá em Lucas capítulo 1, que Jesus ele sujeitava a sua mãe quando ele era criança, na sua adolescência. Sujeitar é eu estar em inteira obediência. Vamos voltar 200 anos na história? Vamos voltar? 200? Vamos voltar um pouquinho, mas vamos voltar 300 anos da história, né? Que é o período de 300 e poucos anos, quando morreu Zumbi. Para quem conhece a história, Zumbi foi um revolucionário, né? Um negro rebelde, que começou a criação dos quilombos se revoltando contra a escravatura. Correto? Nós, como cristãos, nós temos que conhecer um pouco de história. Eles criaram ali um movimento, mas não é isso que eu quero falar. Vamos voltar na época da senzala. Coitado do negão aqui, Jesus. Vocês estão rindo de quê? Que escaparia da senzala aqui e olha lá em Mansamanta. E olha lá em Mansamanta. Não, acho que nem ela escapava, era mestiça. Certo? Estou sendo sincero, todo mundo aqui estava na chibata. Aí, a irmã Maria ia chegar nas casas da Sinhá. A madame que ficava só com o seu lequezinho. Fazer nada. Como a irmã Maria chegava na presença da Sinhá? A Sinhá falava aqui: eu quero que você lave meus pés. Isso é o mínimo. Era servo, era escravo. Quando ela ia chegar perante a senhora, aqui ó, ajoelhava. Não é igual fazer nas novelas, não, que escravo batia de frente com a patroa, não. Se um escravo batesse de frente com o patrão, ele podia ser morto nem igual um cachorro, é mais, que agora tem as leis aí da Sociedade Protetora dos Animais. Os irmãos têm uma ideia. Você tinha que chegar com submissão. E quando o seu senhor era um cara carrasco, tirava a bota cheia de chulete e mandava lamber o pé dele, você tinha que lamber. Você era escravo. Escravo significa estar em inteira dependência. E a palavra servo é a mesma palavra escravo, para quem não conhece. Servo e escravo é a mesma. Quando fala, agora é um servo de Deus. Lá vai o escravo de Deus. Peraí, pastor, você me chamando de escravo? Mas Jesus não me libertou? Pergunta para mim o negócio aí, irmãos. Mas Jesus não te libertou? Libertou? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo. É o quê? Escravidão. Canta. Ou seja, a
mudou foi o Senhor. Significa que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se você peca, você é escravo do pecado. Aí Jesus tira o peso do pecado, mas coloca um outro jugo. Que jugo é esse? Suave. Suave, ou seja, é bem mais leve. Pensa pra vocês verem. Um jugo mais suave, certo? Só que nesse jugo eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Não é só da minha alma, não. Da minha alma e da minha vida. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus me salvou, tá bom demais, não tá, irmão? Tá bom? Jesus salvou, tá bom? Tá bom. Mas Ele quer ser o Senhor. E no momento que você quer ser seu Senhor, como é que você entra diante do seu Senhor? Reverência. De joelhos. Repete esse negócio aqui. De joelhos. Existe uma tradição aí que foi muito falada entre os cruzados, para quem eu fui até meio criticado um dia desse sobre a cruzada evangelística que nós fizemos. Alguém postou no grupo de irmãos, mas os cruzados eram mortos, irmãos. Os cruzados não eram mortos. Os cruzados, eles atravessavam o continente, atravessavam o oceano, para ir para guerrear contra os sarracenos, para tomar Jerusalém. E no momento que você entra numa guerra, você está disposto a matar ou disposto a morrer. Correto? Então, cruzados, vocês não eram mortos, eles matavam. Eles usavam a fé, eles achavam em nome da fé para tomar a terra santa dos infiéis que eles diziam. Então, para esclarecimento, certo? Entre eles tinha algumas normas que um homem penitente perante a face de Deus, somente um homem penitente passará. Inclusive, três dessas enigmas que os cruzados sempre usavam. Se alguém for pesquisar o livro, aquele filme de Indiana Jones, né? Eles usam essas 3 perguntas, certo? Indiana Jones, o que pega um carro estragado lá, uma coisa assim, um estragado grau, certo? Por que estou trazendo isso? Isso era costume dos cruzados usar essa sigla entre eles. Por quê? Perante a face de Deus, somente um homem penitente passará. O que o homem penitente faz na face de Deus? Ele se ajoelha, certo? E também fala sobre o caminho de Deus. O caminho de Deus. Só o homem que conhece a palavra de Deus passará. E depois falar o caminho de Deus. Só um homem de fé passará. Tem essas 3 perguntas no filme. Se alguém quiser ver para tirar as dúvidas, pode ir lá. Mas isso não é o caso, irmão. A lição. Cadê o menino? Agora a lição, como eu disse, está falando de resistir à sutileza do diabo, né? Alguém abre a Bíblia para mim em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. Efésios, capítulo de número 12 e o capítulo de número 13. 6, Isso. 12, 13. Isso. 6, 12, 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Pera aí! Então eu já descobri na Bíblia, se a irmã Clara começa a falar mal do pastor, estou falando com ela que tem mais liberdade com ela, com o Joaquim, com a Maria, tem que ter mais liberdade, então você é a pessoa que tem mais liberdade, irmãos, certo? A Clara começa a falar mal do pastor. Como é que é quem fala do pastor? Como é que é? Vai ser comida de bicho. Diz que é isso. Diz que quem fala mal do pastor vai ser comida de bicho. Eu estava cantando isso em casa no dia. Como é que é? Vai ser comido de bicho. Fala mal do pastor. Esse negócio é esquisito, né? Vai ser comido de bicho, né? Agora, irmãos, a irmã Clara resolve falar mal do pastor. Aí você comida de bicho. Certo? Eu tenho que ficar com a raiva da Clara? Não. Se eu falar mal de você, você fica com raiva de mim? Não. Por quê? Ué, por que não? Não, para mim não ficar com raiva de você tem que ter um motivo.
Primeiro, porque nós temos que aprender a perdoar. Ah, E segundo, que eu não sei não. você não sabe não? Então eu vou falar o primeiro e esse outro foi o segundo. O perdoar acima de tudo. Mas a resposta já está no texto que nós lemos. Não temos que lutar contra a carne e... Porque quando alguém levanta contra alguém, não estou falando do pastor não. Se você levantar contra a Ana, ou a Ana levantar contra você, ou contra a irmã Maria, ou contra a Jéssica, ou contra o Joaquim, ou contra a Samanta, sabe quem é que é? Está te usando? Prossiga aí a leitura. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Pá! Então tem bicho grande no negócio. Quem são os principais? Principados são demônios que vivem uma hierarquia superior. Eles são príncipes. 2. Efésios 6. A partir do versículo... Eu tenho a questão 3, 6. Eles são príncipe. E príncipe é o quê? Tem uma autoridade sobre os seus ombros. Digamos, mas não é só príncipe não, mas tem mais aí. Além de príncipe, tem principados. Vamos lá, prossiga. contra as potestades. Potestades são poderes. Vamos traduzir em português aí. Potestade. Quantas potestades nós temos no mundo traduzindo em linguagem humana? Humana? Quantas potestades nós temos? O que é pão? Poder de destruição em massa. Quantas? Estados Unidos tem poder lá, você apertar o botãozinho, o planeta Terra faz assim, cabum! A Rússia. Vira poeira. A Rússia tem um outro botãozinho que desceu lá, cabum! Acho que da Rússia chama até besta o nome desses programas. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Química. Mais quem? A China. Coreia do Norte também tem um botãozinho que cabum! O que é isso, capô? Bomba nuclear que explode o planeta inteiro. A Rússia também. A Rússia foi falada, Estados Unidos foi falado, Coreia do Norte, Israel, China. Ucrânia. a Ucrânia é que está devagarzinho. fraca. A Ucrânia é um pouquinho mais melhorado que o Brasil, mas é meio fraquinho ainda. Isto é uma potestade, é um poder de destruição fenomenal. O poder de destruição desses países que nós falamos, é como se diz a história, é equivalente quase ao Big Bang, que a grande explosão. Prossiga, tem mais coisa. Prossiga, o que nós temos? Isso é que nós temos que resistir, irmãos. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Ah! Príncipe das trevas. Nós temos os príncipes. Digamos aqui, eu vou jogar abaixo. Cada capital tem um príncipe. Certo? Prossiga, meu João. Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá. Cada capital tem um príncipe. Cada país tem um principado. Alguém com autoridade ao quadrado de um príncipe. Certo? Nós temos BH, temos São Paulo, temos Rio, temos Vitória, temos trocentas, são 20 e tantas capitais que nós temos. E tem um principado, que é o camarada forte, que tem autoridade de reger sobre um país. São mega demônios. Demônios que, se a gente for comparar, a gente fica besta de ficar sabendo. Então, como não estamos falando sobre eles, mas eu posso dar um estudo detalhado em uma outra oportunidade, só os irmãos me pedirem. Amém? Então, irmãos, a Bíblia vai falar que eu vou ter que resistir. Aí, a irmã Samanta fica sabendo que a irmã Clara está falando mal dela. Mas eu pego ela, posso assim, dá vontade de fazer isso? Dá, irmão? Dá vontade? Dá vontade ou não dá? Você pode fazer? Não. Por que não? Porque Ela não pode fazer ao contrário, orar por ela. Orar por ela. Bom, como é que vai ser minha oração para ela? Porque, assim, Não, como é que vai ser minha oração? oração é repreender, que às vezes ela pode estar sendo usada pelo inimigo, né? Não, irmão, quando alguém está falando mal da gente, sabe o que você faz? A pessoa é uma pessoa boa.
ela só deu lugar ao Satanás. Por ciúme, por inveja, por contenda ou por alguma coisa que ela teve para um estupim que o diabo colocar o fogo. Isso acontece com crente, irmãos? Não. Sim. Ah, peraí, vamos explicar esse negócio. Acontece com crente ou não? Sim. Acontece? Tinha um camarada na Bíblia que era chamado de Pedrão, vulgarmente conhecido como apóstolo Pedro. E um dia Jesus começou a falar: vou morrer, vou para a cruz, vou sofrer, mas vou ressuscitar, vocês vão ficar tristes. Aí Pedrão chama Jesus: vem cá, fica para nós, olha para vocês verem. Pedro era um dos 12 primeiros chamados por Jesus, certo? Pedro foi o primeiro, e era do grupo mais próximo de Jesus, tanto que lá no Getsemane, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar, e esse todo foi dormir. Na hora que Jesus voltou, Jesus não chamou Tiago nem João. Pedro, nenhuma hora você pôde falar comigo? Tinha intimidade. Aí o abençoado Pedro empresta a boca para Satanás. Crente pode ser usado por Satanás? Pode. Pergunta como? Como? As nossas emoções. Satanás, ele usa da minha emoção para usar a minha boca. Estão falando mal da irmã Clarice. Eu gosto muito da Clarice. Eu gosto da Clarice. Então, eu vou usar a Bíblia aqui, eu vou arrebentar com a Ana. A Ana falou mal da Clarice, eu vou usar a Bíblia. Se der bobeira, faz até profecia, irmãos. Se der bobeira, o camarada faz até profecia para defender os seus interesses ou aquilo que ele quer. Certo? O emprestando a boca para o diabo. Então a Bíblia fala que nós temos que resistir. Então já ficou bem claro. Cara, agora eu vou traduzir em português. O nosso dicionário AIS, ele diz que resistir é não ceder, conservar e não suprimir. Ou seja, o presbítero Joaquim veio várias vezes aqui, não veio? Ele foi batendo. Eu fui mantendo firme. Ele ia lá, voltava. Na terceira batida, o peito começou a doer. Eu não estava rebatendo, irmãos. Eu não estava rebatendo. Se você tiver com um carro, vê um muro ali, e você vou passar por aquele muro. Se bater com uma certa velocidade, o muro vai ficar no mesmo lugar. E o seu carro? Amassar todo. Vai para PT, se não der caixão. Porque o muro, ele permaneceu. Então, para a gente resistir às artimanhas do diabo, irmão, para a gente resistir, você não precisa fazer muita coisa, não. Fica firme. Agora vem de novo, Joaquim. Vem de novo. Vou fazer aqui para pegar todo mundo. Ó, eu vou fazer dois exemplos aqui. Vem aqui para resistir. Não vem mais devagar para não doer. Vem. Resistir, não resistir? Tá pegando o Joaquim aí? Tá, beleza? Beleza, vamos lá. Vem. Resistir, não resistir? Agora vem. Eu não vou resistir. Vem. Vem. Vai vir. Tromba. Você vai me trombar, você vai me derrubar. Dá uma trombada em mim. Você já pro terra. Certo? Quando eu resisti, eu permaneci o quê? Firme. Quando eu não resisto, o que acontece comigo? Eu sou derrubado. Depois que eu posso sentar, depois que eu estiver no chão, eu posso ser pisoteado. Depois que eu estiver no chão, já viu aquela história que cachorro morto todo mundo quer chutar? Você pode ser forte, mas se você estiver apanhando, vê um menino desse tamanho te dar um bicudo. Por quê? Já está no chão, está caído, está sem resistência. Então, irmãos, olha, no momento que você está no chão, sabe aqueles diabinhos que correm quando você olha para vocês, estou aqui esse bichinho desenho e sai correndo? Tem diabo que vem quente e sai correndo. Não, não é diabinho e diabão não, existe hierarquia.
Me permite os militares. Não, porque o pastor mesmo pregou, foi que a pessoa tem até demoninho. Demônio. Olha, irmãos, olha, vamos falar aqui, eu vou estipular aqui. Eu ia falar do termo militar, mas vou respeitar a corporação. Vamos falar animais. Cachorro, certo? Existe aqueles cachorros pequenininhos que enche a paciência da gente. Bateu o pé, o bicho saiu correndo. Tem demônio que vem com você de tudo e quanto é jeito. Mas olha, quando ele vê que você está firme, ele... Vou não, sai vazado. Tem demônio que chega igual um cachorro vira-lata, certo? Tem cachorro que você passa a perder todo dia, não faz nada com você. Já notou? Todo dia você passa na rua, o cachorro só olha para você e pá. Assim tem demônio. Mas tem dia que chegou mais uns 3, 4 colegas dele. Umas 3, 4 cachorros. Aí tem um chatinho que vai dar o primeiro latido. Aí aquele cachorro que ficava todo dia deitado, certo? Ele levanta a cauda, arrupia o couro e dá aquele latidão para você. Pergunta por que ele fez isso? Por quê? Porque tem companhia. Ele sozinho, ele não te encara. Satanás, ele é estrategista. Tem dia que ele te olha, outro ele te observa. Mas quando ele acha, ó, eu sozinho não encaro o seu quinca não. Mas se juntar mais uns 3 aqui, dá pra gente rolar um fight. Né? Vamos ver se aquele crente é crente mesmo. Vamos lá tentar ele. Aí ele vem. Certo? Mas são muitos, né? Hã? São muitos. Irmãos, teve uma vez que eu tive uma visão. Uma visão que eu não pretendo que ninguém veja. Certo? E tinha um irmão, um crente, que nem era do nosso ministério, ele estava numa batalha espiritual. E não sei por que carga d'água, alguém chegou para mim e falou assim aqui, você conhece o fulano de tal? Hoje ele adora no Senhor. Vou falar até o nome dele. Você conhece o Francisco? Eu falei, já ouvi falar. Ele não é caviar não, mas eu tinha ouvido falar. Certo? Ele está passando por uma prova, coitado. Se ele não tiver ajuda, ele vai cair. E ele, irmãos, era um homem de Deus. Era um servo usado. Eu vi ele fazer uma coisa, uma vez, que eu nunca tive coragem de fazer. Certo? E o homem era usado. Só que nesse período que ele estava em guerra, aí o negócio chegou para mim, irmãos, eu sempre fui solidário com quem está na frente de trabalho. Eu conhecendo a pessoa, não, se ficar sabendo que a pessoa está passando provação, eu vou para o joelho por causa dela. Mesmo que eu não vou para o joelho. Porque, irmão, tem crente que ora muito de joelho, mas a minha oração ela é mais constante. Eu estou fazendo alguma coisa, eu estou orando, estou trabalhando, estou orando, eu estou capinando no quintal, estou orando. Tem pessoa que já vai para o joelho e planta o joelho no chão, planta a boca no foco. Eu já tenho um hábito diferente, não falo que eu não oro de joelho não. Mas se eu estou fazendo alguma coisa e eu estou calado, ou eu estou meditando na palavra, ou eu estou orando em espírito, certo? E então, Deus colocou um desejo de eu ajudar esse homem em oração. Aí um dia eu levei uma flechada. Falei, Jesus, mas que seta é essa? De onde veio essa seta que eu nem sei de onde ela veio? Levei uma flechada, um dado inflamável do maligno, que eu nem sabia de onde ele tinha vindo. Que na verdade eu estava protegendo o nosso amado irmão e eu estava ficando meio esguarnecido. Falei, Deus, me mostra. Deus me mostrou a rua onde aquele irmão morava. Quem aqui já viu formigueiro quando está soltando tanajura? Eu. Todo mundo já viu? Não encheu nenhuma lata para fazer uma farofa não, minha filha? Certo? Lá no Nordeste, com muita farofa de tanajura. E eu também já, certo? Nisso, irmãos, olha, Deus me mostrou aquele irmão em um ponto,
e como se fosse aquele enxame de formigueiro em cima dele. Ou seja, por um propósito, não vem só um demônio. Lembra que eu falei do príncipe, que é de uma capital? Se por causa de uma pessoa que tem um propósito aqui em Rio Manso, o príncipe é deslocado para cá. Lembra que no dia 7 de setembro, qual cidade vira capital? Pelo amor de Deus, não vocês estão estudando, gente. Como é que é? No dia 7 de setembro, qual é a cidade de Minas Gerais que vira capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. Belo Horizonte é. Que vira? Começa com a letra O. Ouro Preto. Ah, finalmente alguém estudou. Ou pegou a senha? Era capital, já era. Ela foi capital em 1900 antigamente. Mudou para BH e todo 7 de setembro tem o comando mudado e por um dia Ouro Preto vira a capital de Minas Gerais. Todo 7 de setembro a capital não é Belo Horizonte. Por quê? Porque foi transferido o poder. Boa pergunta. Lembra? Como assim? Tem um demônio que é o príncipe do estado de Minas Gerais. Ué, Tem. tem um demônio aqui no estado. Cada cidade tem seu príncipe. Por seja cidade grande, seja cidade pequena. Os demônios eles têm seu território. Certo? Eles têm que prestar conta. Os 4 generais. E para Lúcifer, Satanás. Eu nem gosto de usar a palavra Lúcifer, porque a palavra Lúcifer, ela não aparece na Bíblia. Nossa! Ela aparece na Vulgata Latina ou na Septuaginta. Ela aparece lá a palavra Lúcifer. Que quando fala lá, como caíste do céu, ó Lúcifer. É a única versão que aparece a palavra Lúcifer. Né? Vocês lembram que a igreja romana, até alguns poucos anos atrás, ela celebrava suas cerimônias em latim. Mas o nome do anjo que era o Lúcifer. Não, o nome dado pelo homem, tá? Pelos homens. A palavra Lúcifer significa estrela brilhante, portador de luz, ou estrela da manhã. E esse mesmo título é dado a Jesus Cristo. Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a estrela da alva. Certo? Significa que ele tem grande poder. O nome dele, a Bíblia chama ele de querubim ungido. Certo? A lição de hoje está falando um pouco de batalha espiritual. Chama ele de aferidor de medida. E Jesus, ele é o quê? Aferidor de medidas. A Bíblia chama ele de sinete da perfeição de Deus. E Jesus é o quê? A perfeição do amor de Deus. Certo? Então, nós vamos entender. O nome que a Bíblia chama ele é Diabo e Satanás. Certo? A palavra Lúcifer é só na Vulgata Latina. Voltamos agora para... Assim, tem lugar, que é igual aqui mesmo, no Manso. Tem príncipe. Enfim, eles falam que é a cidade deprimida, né? Assim, muitas depressão, pessoas com depressão. Irmão, o que acontece? O bicho atua. Sabe por quê? Quer perguntar como? Posso falar a verdade sem ferir? Vocês não vão se ferir? Ó, aos irmãos que estão online, perdoa. A igreja concordou de eu falar sem ferir. Querem saber mesmo por que isso está acontecendo? Sim. É porque em vez da igreja ocupar o seu lugar. Como assim? Como assim? O que está escrito na Bíblia? Você como igreja, o lugar que você pisar com as plantas dos seus pés, o Senhor tem te dado. Não, dado lugar para você, no mundo espiritual. O Senhor tem te dado. Eu, como igreja, eu não tomo posse. Eu não tomo posse. E se eu não tomei posse, se o Senhor tem uma herança e não tomou posse, quem vai tomar posse dela? Já viu falar nos grileiros? Já viu falar nos invasores de terra? Os sem terra aí, ó. Se você tem uma propriedade e não está nela e não tomou posse dela, daí a alguns anos alguém tomou o lugar. Há quantos anos tem igreja aqui nessa cidade? Deve ter muitos anos. Tem muitos anos. Olha a quantidade de crentes que nós temos nessa igreja.
Em vez da igreja se unir para lutar contra os principados, contra as potestades, contra as hortas infernais da maldade, a igreja está lutando contra a igreja. Sendo sincero, irmão, vocês permitiram falaram que podia falar a verdade. É crente falando contra crente. É crente falando mal de crente. É fofoca contra crente. É reino contra reino, nação contra nação. Não prospera. No momento que a igreja pensa, a igreja, irmão, que eu estou falando da igreja, estou falando das pessoas, é nós. Eu estou falando aqui de todas as igrejas. Reconhecer o nosso papel. Não adianta eu reconhecer o meu papel e encarar o príncipe sozinho e estou só levando burdoada, porque o príncipe tem seus adeptos, inclusive o nosso meio. É só burdoada. Infelizmente, irmão, Satanás, ele tenta destruir por fora. Se não conseguir, ele tenta destruir por dentro. E quando ele começa a destruir por dentro, vou dar um exemplo. Quando Satanás quer destruir uma família, quando Satanás quer destruir uma família, o que é que ele faz? Destrói. Certo? Ele tenta por fora. Vai no cabeça primeiro. Não, ele tenta por fora. Ele vai no seu Joaquim, conversa um pouquinho, tenta derrubar um Joaquim, não consegue. Posso dar a senhora também, Maria? Vai na irmã Maria, tchuc, 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 tchuc. E o diabo, às vezes, ele usa aparência humana, irmãos. Certo? Palavras persuasivas, sutileza. E sutileza, vocês sabem que é uma palavra, uma coisa tão secreta que ninguém percebe. Só depois que o estrago é feito. Não conseguiu. Se ele não conseguiu com Joaquim, não conseguiu com a Maria, ele vai caçar o elo mais fraco. Ele vai caçar um filho. Certo? Ele vai querer destruir através dentro da família. Tem família que o problema é droga. Certo? Satanás achou uma brecha ali para destruir a família. Através da droga na família, o vício na família, a família fica desestabilizada. Aí a mãe e o pai deixam de preocupar com o foco principal e começa a preocupar com o foco secundário, que é o ato que Satanás está usando. Aí começa o filho a usar droga. Aí daí a pouco o neto está enfermo. E daí a pouco tem outra coisa acontecendo. E se der bobeira, o problema do vício, Satanás começa a ser tanto, que aí começa a ter atrito entre o marido e a mulher. Às vezes a mulher quer proteger o filho, que as mães protegem mesmo, né? E o marido fala, eu cansei, eu não ajudo mais. Aí a mãe quer que o marido ajude, e ele fala, não. Aí chega um ponto que ele fala, olha, se você quiser cuidar, você cuida. Eu estou abrindo mão. A família destruída aí. É um para um lado, outro para o outro, porque Satanás, ele encontrou um elo fraco na igreja do mesmo jeito. Ele chega na irmã Jéssica, bate, tem uma resistência. Vai ficar o quê? Firme contra as astutas ciladas do diabo. Vai contra o seu quinca, ele vai bater como se fosse um muro de arrimo. Vai na clara, está firme. Ou está resistindo ou está cedendo? Está resistindo? Então vamos conversar depois sobre a resistência, então. Né? Já que está resistindo, vamos ter que. Vamos fortalecer esse muro mais. Vamos fazer uma carreira de bloco cheia em torno desse muro. Aqui tem. Irmã Ana, está firme? Não está tão firme assim, não, irmão? Vamos ficar firme. Irmão, vamos fazer uma parede para a irmã Ana também? Irmã Samanta, está firme? Está firme? Agora, arranjei a parede para a irmã Ana. Quer a parede, mano? Posso dar a parede para a irmã Ana? Posso, irmão? É disso também é fraco. Prepare. É de Deus. E diga o fraco, eu sou. Por quê? Por quê? Oi, irmãos. Bíblia. E diga ao fraco, eu sou forte. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então fortalece. Ô
Mas olha o versículo 10. Volta lá em Efésios ainda. Vê o versículo 10. Em quem você precisa se fortalecer? Ó, antes de eu resistir, irmãos, eu tenho que me fortalecer. Prossiga. Demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos meus. Certo? Não é só para Ana, não. Não é só para Clara, não. Não é só para Samanta, não. É para todos nós. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu Poder. prossiga. Revesti-vos de toda a armadura. Aleluia! Aleluia! Revesti-vos de toda a armadura. Eu acho que até a criancinha, se eu perguntar o que é uma armadura, ele sabe o que é. Mesmo que ele tenha visto num desenho animado. O que é uma armadura? A armadura? É uma veste, eu vou me vestir. Vamos lá para a idade dos cruzados? A armadura era tão forte que depois que o camarada vestia a armadura, ele tinha que ser levantado e colocado no cavalo. A armadura tem um peso. A pessoa, para andar, era mais ou menos assim, tão pesado que era. Digamos que o camarada pesava 80 quilos. A armadura pesava uns 80 também. Valia a pena carregar aquela armadura? Por quê? Primeiro ponto, uma vez que eu estou com a armadura, o pé era tão grande que se alguém tentasse me empurrar a armadura, fazia só assim comigo e eu voltava para trás. Está entendendo por que vale a pena a armadura? Se eu chegasse com um pedaço de ferro, desse uma pancada na cabeça do seu Joaquim, com a armadura, ele ia ficar só com os ouvidos, mas ele não ia cair, porque o ferro ia tinir, o metal ia tinir. Tacou-se uma flecha, ele está lutando com a espada, o escudo está defendendo daqui, a flecha acertou a armadura, ele ia morrer. Por quê? A armadura protegia. Então, irmãos, Deus ele deixou uma armadura para a igreja. Prossiga a leitura, irmão Joaquim, não é só para você não, estou falando para todo mundo. Inclusive para mim. Porque se eu não fortalecer a minha força no Senhor e não tomar posse dessa armadura, eu vou cair. Prossiga. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vamos lá na astuta cilada, sutileza do diabo. Então nós estamos prontos para lutar? Então, quem está pronto para lutar? Amém. Quem está pronto mesmo? Olha, irmão, nós temos que saber que nessa batalha existe. Quanto eu tenho que lutar contra quem mesmo, irmão? Eu tenho 3 inimigos para vencer. 3 inimigos para vencer. Não. Ué. Eu tenho 3 inimigos para vencer. Certo? Primeiro inimigo a ser vencido, que eu preciso vencer, chama-se carne. Quem é que não fica com o ouvido coçando quando alguém começa a montar um negócio? Não, nós somos humanos, irmão, vamos falar como humano. O assunto é interessante, a gente até põe a mão no queixo para ouvir. Espera aí, ouvir? Aí eu vou sair falando para frente. A língua vai coçar, vai dar vontade, eu vou querer, mas eu tenho que fazer o quê? Vencer a carne. A Clara fez a fofoca contra a minha esposa, falou mal da minha esposa. E eu lá vou dirigindo, uma vez a Clara atravessando a rua, ou vontade de passar o carro por cima e falar que o carro perdeu o freio. Estou sendo sincero. A carne faz a gente ter vontade de fazer cada coisa. Eu mesmo já pensei de sair por aí. Eu não vou mentir. Certo? A carne te dá vontade. Primeiro inimigo que eu tenho que vencer é a... Pode falar, irmã Jéssica. Eu, antes de entrar para o ministério onde eu fui batizada, eu fui da pentecostal também.
E essa professora nossa era missionária e era professora da escola dominical. Rebentou uma fofoca dentro da igreja, né? Falou de mim, depois de mim, foi para minha irmã que você desfazer de mim. Como se você tivesse uma doença contagiosa. Eu sei disso. Aí quando ele foi me fazendo mal. E o que eu fiz, pastor? Eu poderia voar no pescoço dela. Chamei o pastor no canto, falei para ele, pastor, eu queria fazer um gabinete pro senhor. Fazer gabinete, irmãos, é chamar para conversar no gabinete. Isso aqui é no Rio de Janeiro, é como diz, aqui se fala muito, o pastor chamou o irmão no quartinho. Lá no Rio de Janeiro fala gabinete. Aí eu peguei e falei para ele, pastor, algo está me fazendo para poder voar nela, mas eu não quero não, e eu vou falar para o senhor, não vou congregar aqui mais não. É difícil, irmãos. Mas venceu a carne? Venci, mas também caí. Então você perdeu. Certo? Antes de eu me batizar, eu fiquei mal. Comecei a aprontar. Então vou te fazer uma correção. Aí antes disso, conheci o pastor antes de eu me batizar, conheci ele, renovei minha aliança com Deus e dali eu batizei. Amém. Agora é o seguinte, em vez de você cair e começar a aprontar, certo? Começa a orar para quem está te falando mal. Sabe por quê? Verdade. A Bíblia fala que benefício tem eu amar o Joaquim. Eu tenho algum benefício em amar o Joaquim? Pois é. Não, eu pergunto para vocês, eu tenho algum benefício em amar o Joaquim? Não. Não tem benefício em amar o Joaquim, não? Não. O irmão Joaquim me ajuda. O irmão Joaquim me acompanha. O irmão Joaquim Gente, a Bíblia fala que eu tenho que amar quem me persegue. Eu tenho que amar o irmão Joaquim. Entendeu, irmão Joaquim? Mas eu não tenho nenhum benefício. É mais fácil amar eu do que amar Eu tenho que amar o outro igual eu amo o Senhor. Aí que é difícil Tá, amar o né? inimigo. Aqui nos céus, né? Que a pessoa tem que perdoar a pessoa que te fez mal e... Perdoar, o que eu ia falar para você agora. Se a pessoa te fez mal, não é fazer a oração de feiticeiro, não. Porque tem muito crente fazendo oração de feiticeiro. Deus vai pesar a mão! Vai começar a meu Deus! Para com isso, crente. Para com isso. O meu Senhor. Tem pessoas que pregam Jesus que não é o da Bíblia. Tem pessoas que pegam um Deus que não é da Bíblia. Certo? A Bíblia diz que Deus, mesmo na ira, Ele se lembra da misericórdia. Certo? O trono dele, irmãos, o Deus, Ele é tremendo. O dia que Ele encostou o pezinho no Monte Sinai, lá em Êxodo 19, vocês podem ler depois, vocês vão ver o que aconteceu com a fornalha. Agora, lá no céu, o trono de Deus, ele é tremendo, e o poder dele não muda. Certo? Agora, já observaram a base do trono de Deus? A base, o alicerce do trono de Deus? É de quê? Lá em Apocalipse, João fala. De vidro. Pergunta por quê, gente? Por quê, pastor? Mas você... Mesmo Deus tendo tanto poder, pode fazer tudo ou desfazer tudo. Mesmo Ele estando irado, a sua justiça permanece a mesma. Certo? Porque se Ele irá, vou dar um exemplo. Eu estou aqui sobre um vidro, se eu bater o pé, o que vai acontecer com o vidro? Vai pintar. E pode desabar. E João falou, a base de vidro. Ezequiel veio de baixo para cima e viu o negócio como vidro também, mas como Ezequiel veio de baixo para cima e não explicou bem, João estava lá em cima e viu, literalmente. Prossigamos, irmãos. A nossa leitura aí, ó, Tiago 4, versículo 7, está na leitura, está na lição. Lê para nós aí. O versículo 7 da leitura do texto do Bíblia em graça. Sujeitai-vos, pois. Sujeitai, sujeito, português. O que é sujeitar? Estudantes da língua portuguesa. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos. Lembra que eu falei aqui de servo?
senhorio de Cristo, ter Jesus como Salvador e como Senhor. Sujeitar-vos é estar dentro da vontade de Deus. Primeira coisa que eu vou fazer, prossiga a leitura aí, irmã Samanta. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí é a Deus. Resistir ao diabo. Pera aí, agora vem cá. Vem cá. Tiago está depois de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Lá no finalzinho, Gabi. Aqui, amados, olha. Vocês viram? Vamos voltar a fita. O irmão Joaquim veio igual um touro. Deu uma pancada. Veio a segunda. Veio a terceira. Veio a quarta. E aí o que ele fez? Afastou. Entenderam? Você precisa fazer alguma coisa. O que você precisa fazer? Afastar. Não. Resistir. Resistir ao quê? Diabo. Hã? Mas resistir é o quê? Permanecer firme. Irmãos, mesmo que você esteja fraco, as pernas tremendo, não saia do lugar. O inimigo ele vai, você está sujeito a Deus, Senhor. Aqui, o corpo não está funcionando não, mas o espírito está. Senhor, estou dentro da tua vontade. Senhor, me dá graça. Senhor, me fortalece. Satanás está vindo, você mantém o quê? Sujeito a Deus. Primeiro, eu estou aqui em pé, mas eu estou de joelho. Eu estou clamando. Está sujeitando e resistindo ao mesmo tempo. Repete esse negócio aí. Sujeitando e resistindo. Sujeitando a Deus e resistindo. Se ele vem, o irmão Joaquim vem 3, Será de vós. 4, a quinta, o que ele fez? Fugiu. Não dá não. Se eu der mais um, pode quebrar uma costela. Satanás ele não é besta não, irmãos. Mesmo que você esteja para cair, você pode estar assim. Mas se Satanás veio calúnia, veio fofoca, veio levante, permanece firme. Permaneça firme. Se vê uma enfermidade, permaneça firme. Se vir uma destruição, se vir até percas financeiras ou perca de vida, permaneça firme. Permaneça firme, irmãos. Pastor, mas como é que eu vou permanecer firme? Eu já pedi tanto. Já perdeu tanto, irmã Jéssica? Já perdeu muito? Já. Mas tem um camarada que perdeu mais. Quantos filhos você tem? 2. Mamãe, deixa eu ter mais filho aqui, né, mamãe? Você tem 5 filhos. Só tem 5 filhos. Deus levou um. Agora imagina a senhora e irmão Joaquim pegando um caixão, levando, que dói. Colocou lá. Volta, pega outro caixão, põe lá, volta. Pegou 5 caixão. Estou falando 5 porque eles têm 5 filhos. Jó tinha 10. E Jó já não era garotão, Jó já era um homem de idade avançada. Que um homem para ter 10 filhos, no mínimo tinha de 45 a 50 anos. Pastor, a mulher, na tragédia da Vara, a mulher de Sazê perdeu 5 filhos, 3 sobrinhos. Tudo. Olha a dor. Olha a dor, irmãos. Agora vamos voltar lá para Jó. Jó tinha alguma coisa a ver com aquela história, irmãos? O negócio era entre Deus e o diabo, Jó nem estava sabendo. Aí ele pegou seus 10 filhos, enterrou os 10 filhos. Aí, com a morte dos filhos, a finança de Jó despenca. Jó tinha quantas ovelhas, irmãos? Quantas ovelhas, irmãos? 7.000? 7.000 ovelhas. Não, agora vamos traduzir. O que só faz com 7.000 ovelhas, irmã Maria? Muita coisa. Não, então uma coisa. Fala uma coisa aí. 7.000 ovelhas. Então tudo indica que Jó, ele era fornecedor de lombo para alguma indústria, ou tinha uma indústria de tapeçaria, que até nos dias de hoje esses tapetes valem muito.
Já imaginou por esse ano? Não, vamos só imaginar por esse ano. A indústria têxtil que Jotinha quebrou. Ele tinha mais o que mesmo? 7.000 camelos. 3.000 camelos. 3.000 camelos. 7.000. 3.000 camelos, irmãos. Sabe o que é camelo? Era animais de transporte de granfinos dos sheiks daquela época. Ninguém criava camelo para ficar comendo e comendo muito, bebendo muita água, não. Era locação. Vamos traduzir em português hoje? Qual que é o carro mais famoso aí para o pessoal locar e pagar caro para dar uma volta? Os carros. Ferrari, uma grandona, comprida. Uma grandona comprida. Camaro. Limousine. Limousine. Camaro também pode ser. Digamos que Jó, ele tinha aí 3.000, uma frota de 3.000 limousine. Ou 3.000 Ferrari. Que alugava. Aqui no Brasil não é muito comum não, mas lá nos Estados Unidos, vira e mexe, as pessoas trabalham o mês inteiro. Tem pessoas lá que trabalham o mês inteiro. Aluga a limousine só para ir para alguns lugares e descer como se fosse granfinos. Só por um dia. Não, algumas horas. Pega um mês ou dois do salário. Todo mundo que eu conheço já foi para os Estados Unidos, já fez isso. Rapaz, trabalhei 3 meses, ficar 2 horas na limousine. Ou indo em tal lugar, desci como motorista minha casa, todo bem internado, abri a porta, eu disse, sério. Então Jó tinha 3.000 carros desses. Imagina o aluguel do carro desse para transportar o deserto de um lado para o outro, que as viagens eram longas. Além dessas 3.000 ovelhas, Jó tinha mais o quê? Como é que é? 500 jumentas. Jumentas aqui foi uma tradução meio errada, é mulas egípcias, que eram animais de carga. Hoje em dia, Jó teria uma frota de 500 caminhão para carregar carga. Ele era rico. Ele tinha mais alguma coisa? Tinha o quê? 500 juntas de boi. A junta de boi, irmão, servia para fazer o quê? Transportar pesos excessivos e para arar terra. Vamos traduzir aqui, ele tinha 500 juntas de boi, 1.000 boi. Vamos dizer que Jó tinha 500 carretas e 500 tratores, que para arar a terra. Tudo faliu, tudo no mesmo dia. Ele permaneceu firme, irmãos? Vale a pena permanecer firme? Agora, vamos voltar mais um pouquinho. Na época, para os irmãos entenderem que a escravidão era legalizada. Abraão tinha escravo? Não. Tinha, e muito. 318. Só que foi na guerra com ele lá. 318 escravo, servo, escravo. Mas tinha escravo que gostava do seu senhor, né? Hã? Tinha escravos Que gostava. Vou dar um exemplo. O senhor era bom para eles, né? Vou dar um exemplo. A Clara é minha escrava. E... Não, a Clara, irmã Maria. A irmã Maria é minha escrava. O Joaquim também é meu escravo. Eles é jovem, há uns 40 anos atrás, 43 anos atrás. Aí o seu Kika chega, meu senhor, eu me encantei com a tua serva, a Maria. O senhor me permite casar com ela? Aí o senhor não é besta. Um escravo, mais uma escrava dá 2. Aí gera 2, 3, 4, 5 filhos, então eu vou ter, né, mais escravo. Pode casar? E faz bastante filho para nós lá. É desse jeito. Aí casou. Teve lá seus 5 filhos, né? Aí chega o ano do jubileu. Ah, muito bom, jubileu. Jubileu era um ano que alguns escravos, depende do seu tempo de trabalho, eles ganhavam a sua
Eu chegava, ô seu Quinca, rapaz, seu dia chegou. Você está livre, pode pegar sua mala e ir embora e você está livre. Só que ele tinha que ir sozinho, a mulher e os filhos ficavam. Porque o ano da jubileu da Ana Maria não chegou. Aí sabe o que o Joaquim falava? Meu Senhor, eu tenho mulher e tenho filho. Me permita continuar trabalhando com o Senhor. Certo? Aí, essa turma aí que fica furando a orelha, colocando no largador, quer saber o que significa? O que significa? Escravidão permanente, escravo para sempre. O Joaquim ganhou a liberdade. Só que ele ama Maria. Então o Joaquim vem, chega no portal, vamos falar no marco da porta ali, punha a orelha do Joaquim, vinha com um prego, batia com um martelo, fazia um furo. Está na Bíblia, tá? É só vocês lerem. Não, a Bíblia fala uma sorveta. O que é isso? Era um tipo de martelo que batia. Então, que mudaram o nome para martelo, então não é mais uma sorveta. Furava com um prego a orelha do Joaquim. Eu acho que o prego era um pouco mais grosso que esse que nós usamos. Eu acho que era tipo do prego, aquele 24,60 ou 25,70. Certo? Mas fazia um furo perto de um alargador. Significava escravidão para sempre. Ele tinha que ser meu escravo até morrer. Correto? Rejeitou a liberdade. Ele rejeitou a liberdade. Pois é, mas se eles fossem por essa liberdade. Se ela ganhar e quiser ficar, ela fica. Mas se ela quiser ir embora, ele vai ficar sozinho, ela dá a linha. Aí coloca o negócio no... Aí furo na orelha. Aí você é sinal de escravidão? Escravidão permanente. O furo na orelha é escravidão permanente, mas Jesus liberta. É minha orelha furada, pastor? Se você furou a orelha sem conhecer Jesus, Jesus liberta. O problema é depois de você estar na igreja, fura o nariz, fura aqui. Não vou até falar em tanto lugar que o pessoal está furando aqui. É complicado. Fica pra lá. Tem crente colocando pinça até no umbigo para esconder do pastor. Certo? Tem. Então, irmãos, prossigamos. Abraão tinha servo, Jacó tinha servo, Davi, todo mundo tinha servo. A Bíblia fala que Jó não tinha servo, ele tinha gente ao seu trabalho. O dinheiro que ele tinha foi para indenizar. Imagina, ele ir na casa de cada viúva ali pagando a indenização para a viúva. Porque os empregados morreram também. Caiu o fogo do céu, queimou os animais, as ovelhas e matou os empregados. Aí o cara chega, somente eu escapei. Aí o ladrão vai lá roubar as ovelhas, o gado e a jumenta, roubaram tudo e matou todo mundo a espada. Escapou um servo só. Todo mundo morto. Os sabeus, os caldeus e o fogo que destruiu tudo. Acabou, matou todo mundo. Aí o cara tinha que ir lá, seu marido morreu. Toma aqui uma indenizaçãozinha para a senhora. Procura outro lugar que eu não vou ter condições. E assim vai. Aí, estava bom? Por quê? Satanás não ficou satisfeito. Vamos tocar no corpo dele então, Jeová? Deixa eu colocar a enfermidade no corpo dele. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele? Satanás, ele vem de diversas maneiras. Ele vem, com palavras persuasivas. Para os irmãos terem uma ideia, Satanás chegou perto de mim um tempo atrás, usando uma pessoa daqui, da Redondeza. Eu sei que a pessoa do conto, pastor Valbone, eu sei que o senhor é homem de Deus. Acho que você nem sabe. Aqui, mas o senhor podia fazer um negócio. Por quê? Estão querendo tirar isso aqui e levar para aqui, e eu não estou concordando não. Eu falei, fica tranquilo, ninguém vai tocar nada não. Falei para Samanta, vai lá, você pega e leva. Dá ouvido para Satanás não, moço? Dá ouvido para Satanás não? Certo? A pessoa vem com bajulação, tentando ganhar sua confiança, para tentar impedir um projeto que você já colocou em andamento. Como ia ser uma certa irmã que iria pegar esse produto, aí eu disse para Samanta, nega, você leva, certo? Aí alguém falou assim, mas fulano vai ficar contra. Aqui, o pastor da igreja chama Valbone. Foi essa a resposta que a Samanta falou.
Certo? O pastor da igreja chama Valbone. Por quê, irmãos? Porque infelizmente tem muitas pessoas contra a palavra de Deus e contra os projetos de Deus. Onde a pessoa quer impedir que algo vai acontecer porque ela não concordou. É só Jesus na casa. Amém? Irmãos, prossigamos. Ih, eu nem saí da introdução ainda da lição. Jesus, esse homem fala demais. Meu Deus. Nós temos que entender. Nós temos que ter uma vida um comprometimento em Cristo. E nós temos certeza que a Bíblia é a revelação de Deus e a Bíblia é a nossa regra de fé, para que possamos. E nós temos, irmãos, que permanecer naquilo que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Outra pessoa abre para mim, 2 Coríntios 11, versículo 3. Nós temos que resistir também ao engano. 2 Coríntios 3, 14. E 2 Coríntios 11, versículo 3. E alguém abre para mim Mateus ou Lucas, capítulo 4. 2 Timóteo 3, 14. É. Mateus. 2 Timóteo 3, 14. Pode ir. 1 Timóteo Ou Lucas. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde a tua meninice. Não é isso que vai estar escrito? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Prossiga. Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Sagradas letras. Que pode fazer sábio. Isso aqui pode fazer qualquer um de vocês sábio. Prossiga. Fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ora, nós sabemos que nós temos que conhecer. Quem abriu para nós aí? Resistir ao engano. 1 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 3. É. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva. Ora, temos que, assim como a serpente enganou Eva. Como é que a serpente enganou Eva? Alguém sabe? A serpente, como ela enganou Eva? Com o quê? Qual que é o tema da lição? Das lições? Com engano, jeitinho, conversa macia. Prossiga, irmã Maria. Enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de toda sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha, irmãos, conversa macia. Nós aprendemos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Certo? Agora o camarada chega, quietinho, e quando nós assusta, nós estamos enredados, porque nós não nos escudamos na palavra de Deus. Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4 vai estar falando de Jesus, a sua tentação. A Bíblia diz que após ser batizado, Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo... Lá em Lucas está falando que Jesus foi tentado em tudo. Agora Satanás chega para Jesus, irmã Maria, minha filha. Olha o que Satanás chega. Está escrito: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Satanás usou Bíblia? Satanás também conhece. Mas o que acontece? Nós devemos que usar a palavra de Deus. Agora, o que Jesus respondeu aí? Não, um pouquinho antes. Jesus falou o quê?
Está? Esse- Então Jesus também usou a Bíblia. Então você usa a Bíblia? Você usa a Bíblia? Posso fazer 3 perguntas? Posso mesmo? Se eu souber. Não, tem que se responder. Nós temos que conhecer, irmão. Certo? Agora, faz a leitura aí, para não ficar falando de cor, mano. Vai fazendo a leitura aí. Jesus falou: não só de pão viverá o homem. Né? Prossiga. Mas toda palavra que sai da boca de Deus. Onde está escrito isso? Primeira pergunta. Mateus 4. Não. Peraí, gente. Aí está escrito. Eu quero saber onde está escrito o que Jesus falou. Ah, Está escrito em Deuteronômio. Por favor, leia o livro. Está escrito isso. Prossiga agora a pergunta. Próxima pergunta. então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou sobre o Pináculo do templo. Levou ele para a igreja. Na torre mais alta da igreja. e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teus. Respeito para que te guarde em todo o seu caminho. Onde está escrito isso aí que o diabo falou? Tem gente que deixa aberta o ano inteiro nesse salmo. Então, se o diabo salva o Salmo 91, adianta ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91? É um amuleto. Estão transformando no Salmo de Moisés. A propósito, o Salmo 91 foi escrito por Moisés, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho. Tem muita pessoa que fala que é o Salmo de Davi. Esse foi escrito por Moisés. Satanás usou o Salmo 91 porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho. Ele sustentará com as tuas mãos para que não tropeces seus pés em uma pedra, e vai lá, pisará o leão e a ave, te calcarás aos pés do filho do leão a serpente. É o Salmo 91, você não sabe até de qual também, né? Aí Jesus respondeu o que para ele? Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde está escrito? Também está escrito em Deuteronômio. Prossiga a próxima pergunta. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e adora a Deus. E disse: tudo isso te darei, se prostrado e adorarás. Então o segredo, irmão, o diabo quer ser adorado. Quando vir uma proposta que a pessoa quer se autossatisfazer, significa que é uma adoração satânica. Se eu vou dar um exemplo aqui, irmão, entendam, estou só dando um exemplo. Fizemos uma cruzada evangelística aqui, certo? Eu preocupei em eu tomar a frente do trabalho? Eu preocupei em eu dirigir o culto? Por que não? Porque é para a glória de Deus, certo? Porque é para a glória de Deus. O que importa ser glorificado é o nome do Senhor Jesus, certo? Mas vocês já conheceram pastores que até brigaram: eu sou pastor, tenho que ficar na frente. Também nos anos 80, tinha irmão que saía chorando. Já mostrou? Tem nos anos 80, anos, você lembra? Atividade e voltava na igreja. Ué. Não, acabei, bom, peraí, isso é Ninguém adoração. que vê eu aqui, velho. Irmãos, isso é adoração. Adoração. Ou seja, orgulho. Eu quero me promover. Irmãos, a obra de Deus, faça aquilo que você estiver preparado para fazer. Não tem que falar que é ela, se ela, se ela, se ela, se ela. Não. É de Deus. Agora, o que Jesus responde para ele aí? Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Onde está escrito? Deuteronômio, lá em Êxodo foi dado a lei, mas em Deuteronômio Moisés repetiu a lei. Então, Jesus com toda a Bíblia, 39 livros para usar. Vocês sabiam que o Velho Testamento tem 39 livros, pelo menos isso, né, gente? Né? E que o Novo Testamento são 27. Então, somando tudo dá quanto? 6. Pelo menos isso, né? Me ajuda aí, né? Aí, Jesus usou só o Deuteronômio, ou seja, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então, irmãos, nós venhamos vencer essa batalha quando Satanás vir nos encher de lero-lero, palavras sutis. Fala para ele isso aí.
Fala para eles, está escrito. Certo? Alguém? Estou enfrentando um problema em algum lugar aí e os irmãos estão meio esquisitos. Mas hoje, ou domingo que vem, um dia desse, eu vou ter que falar algumas palavras que está escrito para algumas pessoas. Porque está escrito. Amém? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. E próximo domingo estaremos falando sobre o livro de Ezequiel. Um livro abençoado.